Olá, caro participante do Aprova Mais Enem dos concursos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Lízia Adriane, professora de redação, e estou aqui para mais um capítulo de ensinamento e de compartilhamento de experiências da redação da sua futura prova e da sua futura aprovação. Lembrando que essa é uma iniciativa do Governo do Estado e a apostila você pode acompanhar no QR Code e no link da descrição do vídeo. O nosso recorte temático hoje é sobre cidadania e minorias, que, de longe e por excelência, é um recorte que mais cai em todas as provas de todo o Brasil. À medida que você entende o que é cidadania e o que são minorias sociais, isso vai ajudar você a entender os problemas sociais do Brasil, a criar e formular argumentos muito mais interconectados e principalmente propor soluções para a sua própria redação. Antes da gente iniciar com mais profundidade, eu preciso fazer uma diferença aqui sobre a divisão do que é sociedade, economia e propriedade, tendo como parâmetros os dois modelos econômicos mais conhecidos do mundo, que é o capitalismo e o socialismo, que, embora o seu insucesso, mas a gente precisa entender qual é a base socialista para a gente entender o que a gente chama hoje, no Brasil, de justiça social, de equidade e de políticas públicas na tentativa de igualdade de populações que foram minoradas ao longo do tempo. Quanto à sociedade, o capitalismo apresenta uma divisão em classes sociais. Nós temos de um lado a burguesia e nós temos de outro lado os assalariados. Essa divisão foi feita com base em acontecimentos históricos de desenvolvimento e principalmente do processo de urbanização, em que a população rural saía do campo, saía do campesinato e passava agora a habitar nas cidades. A própria formação da burguesia tem muito a ver com essa classificação de uma população que havia saído do campo, não queria mais as condições vividas ali, mas ainda não conseguiam chegar até a cidade. Então essas pessoas se instalavam principalmente ali na França, ao redor da cidade, em regiões chamadas de burgos. E aí os residentes, os habitantes dos burgos foram conhecidos como burgueses. E hoje a gente entende que a burguesia se refere à classe média, ou seja, a classe mediana. Dentro de uma classificação da pirâmide, ela está no meio de uma classe mais baixa para a classe mais alta, que é a classe onde detém o maior número de riquezas, de bens e de posses. E aí, quanto à economia, o capitalismo apresenta uma economia de mercado comandada por empresas particulares, e esse processo a gente denomina como privatização da economia, ou seja, os setores de serviço, eles estão ali sendo comandados por empresas que prestam esse serviço ao governo federal e que também são ali monitoradas e fiscalizadas pelo poder público. É interessante pensar que o Brasil, mesmo com a Constituinte de 1988, que é classificada como Constituição Cidadã, é importante que a gente não se esqueça que o Estado brasileiro, e esse Estado que eu estou falando aqui, é um Estado com letra maiúscula, ele não seja um Estado que não permita que as empresas façam aquilo ao seu bel prazer. Em outras palavras, esse Estado é um Estado de regulação, até porque nós vivemos num país de grandes e acentuadas desigualdades sociais. E é preciso que haja uma mão do Estado atuando para garantir o que nós conhecemos como o bem-estar social. Quanto à propriedade, nós temos ali uma ênfase maior no capitalismo da propriedade privada dos meios de produção, das indústrias, nas terras. No caso do Brasil, nós temos ali os três setores da economia, que é o setor primário, o setor secundário e o setor terciário, sendo que a ênfase no capitalismo é mais no setor secundário e no setor terciário. Por isso, os países despendem muito dinheiro para que as suas indústrias sejam montadas, desenvolvidas e até
exploradas fora, né, dos ambientes territoriais. No que diz respeito agora ao socialismo, quanto à classificação da sociedade, nós temos aí uma sociedade que é igualitária, não temos divisão de classe e a gente tem aí uma dominância, uma prevalência e soberania dos altos funcionários do governo, garantindo que essa igualdade aconteça. Hoje no mundo, lá nos países nórdicos, que a gente denomina como Europa Setentrional, a gente tem uma espécie de mescla, grosseiramente falando, de mescla entre a social-democracia. Então, esses países são chamados de sociais-democratas. Eles têm aspectos socialistas, mas eles são baseados, sobretudo, numa sociedade capitalista. Ainda sobre o socialismo, no que diz respeito à economia, nós temos aí uma planificação dessa economia e que ela é centralizada por empresas públicas, muito diferente do capitalismo, que nós temos empresas particulares. Se no capitalismo nós temos a privatização das empresas, ou o nome privatização de privado, a gente tem no socialismo o que a gente chama de estatização. O Estado cuida dos principais direitos sociais. Então, nós temos uma grande empresa pública para cuidar da saúde, uma grande empresa pública para cuidar da educação, uma grande empresa pública para cuidar de telecomunicações, como aqui no Brasil é privatizado. No Brasil nós sabemos que as telecomunicações e a energia elétrica são comandadas por empresas privativas e que prestam e que são ali monitoradas pelas agências reguladoras. Então o Brasil conta hoje com 10 agências reguladoras. A energia elétrica, por exemplo, é a Agência Nacional de Energia Elétrica. E aí, quanto à propriedade, no capitalismo nós temos uma ênfase na propriedade privada dos meios de produção, como eu já falei, nas indústrias e terras. No socialismo, a ênfase agora é na propriedade coletiva, na divisão. Se aqui nós temos uma segregação desses bens, o socialismo vai priorizar essa coletivização dos bens sem que haja uma divisão de classes e sem que haja gente muito rica e gente muito pobre, aprofundando e acentuando as desigualdades. Com base nesse entendimento, para a gente entender sobre cidadanias e minorias e entendendo os aspectos sociais, econômicos e de propriedade, é importante que eu fale para vocês sobre a nossa Constituição de 1988, que foi aprovada após o processo de redemocratização do Brasil, que acontece em 1985. O país passava por uma situação política centrada e focada em governantes. E agora, em 1985, ele passa por um processo de redemocratização. E o que isso significa? Que agora o povo passa a escolher os seus representantes por meio do voto. E aí esse processo fez com que a nossa norma maior, a nossa norma constituinte, o maior ordenamento jurídico, nós temos vários, né, no país, inclusive o Brasil é um dos países que mais tem pautas legislativas, que tem mais grupos legislativos, normas, né? Mas a nossa norma maior é a Constituição de 88, e aí ela trata como primeiro fundamento o que a gente chama de soberania. A soberania significa que todo poder emana do povo. Ora, se o nosso Estado é um Estado democrático de direito, um fundamento para que as leis sejam cumpridas é que esse povo é soberano sobre tudo. Então, nada vai de encontro à vontade desse povo que decide os seus governantes, decide o seu parlamento pelas eleições. E essas eleições, vocês já sabem qual é a ocorrência dos períodos dela. Mas hoje, pelo nosso papel democrático, pelo nosso exercício democrático, nós conseguimos escolher vereadores que fazem parte do parlamento municipal, conseguimos eleger governadores que são os chefes do executivo, conseguimos eleger parlamentares estaduais, como os deputados estaduais, e parlamentares federais, que são os deputados federais e senadores. Então, todo o poder emana do povo. Soberania é o primeiro fundamento da República Brasileira. Em segundo lugar, nós temos o processo de cidadania. Como a nossa própria Constituição recebe esse nome, recebe essa alcunha de cidadã, é porque ali, pela primeira vez, a gente tem a concepção de que a população tem o direito de usufruir da educação, da saúde, da segurança, do lazer, do trabalho, da alimentação, tudo bem? E aí
essa cidadania, que vem da palavra cidade, significa que o Estado é o responsável por promover o bem-estar e a população, por sua vez, tem o direito de usufruir. Por isso nós somos chamados de cidadãos. Em terceiro, nós temos aí a dignidade da pessoa humana, que é o fundamento mais importante para a garantia dos nossos direitos sociais. Se todos os outros fundamentos falharem, vocês vão se lembrar aí que a República Federativa Brasileira e a própria Constituição amparam o direito à dignidade. A criança é digna pela legislação brasileira, o idoso é digno, a pessoa com deficiência é digna, por isso que ela está bem no meio. Vocês podem perceber, ó, que pelo nosso macete, ó, só, se, di, va, plu, a dignidade está no meio, porque ela é o centro do ordenamento jurídico, ela é a coisa mais importante. E aí, depois, nós temos o VAR, que são os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, que significa dizer que o trabalho, ele não é só uma forma de sustento, mas ele também adquire uma função social. O que significa dizer isso? Que ninguém deve trabalhar de maneira escravizada e ainda ter oportunidades para a livre iniciativa, para eu montar quantos negócios for e isso me gerar desenvolvimento. Por último, um dos fundamentos da República é o pluralismo político ou a pluralidade partidária, que significa dizer a minha liberdade de escolher a ideologia e o partido que eu mais me identificar sem ser, né, criticado por isso. Hoje o Brasil conta com muitos partidos, dos quais você pode escolher aquele que melhor convive com as suas convicções e ideologias. Por que nós trouxemos aqui esses fundamentos que são resumidos lá no macete só, se, di, va, plu? Porque a gente precisa entender que as minorias sociais, elas também são abraçadas, também são abarcadas por todos os fundamentos. Afinal, a Constituição é feita para todos os brasileiros e para todo o estrangeiro que estiver em território brasileiro. E aí a gente traz para vocês um trecho, né, dessa Constituição, mais precisamente o artigo 6. Se vocês quiserem colocar na redação alguma referência ou alguma associação a essa Constituição brasileira, basta vocês colocarem os artigos 5 e 6 da Constituição. E eles fazem aí os chamados direitos sociais, que tem a ver com o lazer, direito ao lazer, direito à educação, saúde, segurança, moradia, alimentação, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, trabalho e esporte. Se você quiser aprender quais são esses direitos sociais, basta você trazer aqui, ó, o macetezinho Lesma Patti, que está aí aparecendo para vocês. Se vocês aprenderem o só, se, di, va, plu, que são os fundamentos, e se vocês aprenderem os direitos sociais, isso é suficiente para vocês desenvolverem um argumento relacionado à cidadania e minorias. E aí, por falar nisso, é preciso que a gente traga uma diferença abissal entre direito natural e entre direito positivo. Por exemplo, o direito natural é um direito que pré-existe à legislação, ou seja, é um direito anterior à norma. Em outras palavras, eu não precisaria de uma lei específica para dizer que eu tenho direito. E aí, esse direito natural, ele é superior ao Estado, ele é ligado a princípios e ele nasce a partir da própria natureza da pessoa humana. Então, a partir do momento que nós nascemos aqui, nós já somos dotados com esse direito. E aí, por exemplo, o direito à vida, eu não preciso de uma lei que especificamente me diga que eu preciso viver, né? Isso já está implícito, já está intrínseco. E aí a gente denomina isso como direito natural. Ao lado do direito natural, nós temos o direito que é chamado de positivo. Essa palavra positivação é a mesma coisa que legitimação, ou seja, é como se eu tivesse o direito natural, mas agora ele é estabelecido por uma norma. Quando o Brasil se transforma numa democracia, como eu já falei para vocês em 1985, era necessário positivar certos direitos. Eu vou explicar por quê. A educação, por exemplo, ela não era uma responsabilidade do Estado. A saúde também, por sua vez, ela ficava a cargo apenas de quem tinha dinheiro. Mas a partir da Constituição, a Constituição foi lá e disse, não, agora todo cidadão brasileiro, toda pessoa que nascer no território brasileiro, ela vai ter direito a uma escola de qualidade, a uma saúde digna, a uma segurança, né? Então a gente chama isso de direito positivado, que é garantido por meio de um ordenamento jurídico.
Ou seja, os países fazem as suas próprias legislações, os estados fazem as suas próprias legislações e, a partir dali, esse direito que é natural passa a ser direito positivado. Vou falar aqui um exemplo da lei extraordinária, Lei Maria da Penha, que é uma das leis mais conhecidas. Eu não precisaria dizer expressamente que toda mulher deveria não apanhar ou sofrer de qualquer violência, porque a Lei Maria da Penha hoje não é só violência física, ela envolve violência patrimonial, violência psicológica, porque a gente sabe que para chegar na física, inicialmente essa mulher foi submetida a uma violência psicológica, então eu não precisaria disso. Mas eu positivo o direito à segurança dessa mulher e à não violência por meio de uma lei. E essa lei, neste caso, ela é chamada de extraordinária, ou seja, ela está fora da ordem, né? E surgiu mediante o fato social, mediante as situações que foram acontecendo até que ela fosse aprovada. E aí eu trago para vocês uma das imagens mais significativas dentro desse contexto de igualdade e equidade. Nós temos aqui, ó, no Brasil, esses dois conceitos que precisam ser estudados. A igualdade, por exemplo, é quando todos recebem o mesmo tratamento e eles têm ali a oferta de oportunidades. Você está vendo que a figura 1, a menina, ela é a mais baixa do que os outros e eles estão querendo olhar para além, né, dessa cerca. Mas todos recebem o mesmo volume, o mesmo tamanho, né, de uma caixa para visualizar. É claro que quem já é alto e recebe essa caixa vai ser muito mais beneficiado do que os outros. No Brasil, nós trabalhamos com o conceito de equidade, porque você só pode ser igual e só pode agir com justiça se todo mundo partir do mesmo lugar. E, devido às desigualdades estabelecidas desde há muito tempo, a gente trabalha hoje por justiça social, ou seja, por uma tentativa de equidade. E a tentativa de equidade é agir com desigualdade para com desiguais. Vou falar de novo. Agir com desigualdade para com os desiguais. Eu preciso, obviamente, conceder condições ponderadas para quem mais precisa. Neste caso, essa menina que é a mais baixa, ela vai receber 3 caixas para ela conseguir visualizar. O menino, que é um pouco maior do que ela, recebe 2, e a mulher, que já é mais alta, que não precisaria de 3 caixas, ela só vai precisar de uma. Percebam como a concessão aqui de direitos não é igual? Então, a gente fala de agir com desigualdade para com os desiguais. E aí, neste caso, a gente tem uma tentativa de equilíbrio. As 3 pessoas passam a olhar o que está para além, né, da cerca, representando aí esse princípio da equidade que o Brasil precisa fazer e que o Brasil legalmente já é autorizado para fazer. E aí, ao falar nisso, a gente tem aí o que a gente chama de minorias sociais, que é uma camada da população que foi por muito tempo negligenciada pelos seus direitos. O que são minorias? São grupos que sofreram processos de exclusão social, econômica, política e jurídica. São grupos que sofreram algum problema ou alguma negligência quanto aos seus conceitos étnicos, religiosos, numéricos e linguísticos. São grupos em inferioridade numérica. Não é o caso, por exemplo, da população negra, porque a gente sabe que é um quantitativo significativo na população brasileira. Nós somos a 2ª nação fora da África com o maior número de negros. E no Maranhão, por exemplo, nós somos um dos estados, ao lado da Bahia, com a maior população, o maior local de recepção da população preta, das regiões de Congo e de outras regiões africanas. A gente também classifica como minoria os grupos que sofreram alguma identidade manchada, e a gente chama isso de inferioridade cultural. Grupos, por exemplo, que apresentam condições psíquicas de gênero, de idade e de maneira física, por exemplo, das pessoas com deficiência, que nós não falamos pessoa portadora de deficiência, né? Nós falamos pessoas com deficiência. E também minorias que não podem ser desrespeitadas. A exemplo das crianças, por exemplo, que só passaram a ser de direito a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi aprovada em 1948. E aí, a gente mostra aqui para vocês algumas minorias brasileiras especificamente. Olha aí, ó, pretos, indígenas, imigrantes, mulheres, homossexuais, idosos, moradores de assentamento urbano, informal, densamente povoados, caracterizado por moradias precárias e miséria.
pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua. Então, são pessoas aí consideradas como minorias que apresentam seu direito natural, mas de algum modo seu direito positivado, como eu já expliquei para vocês, tem aí comprometido. E aí, se cair algum tema relacionado a isso, vocês poderão aí colocar dentro da análise de vocês formas de enfrentamento dessa pobreza e de garantia de direitos. A gente consegue reduzir aí a corrupção e os desvios das verbas necessárias para cada setor, modificações nas políticas fiscais, visto que quando a gente tem o sistema de tributação, a gente não fala só imposto. O imposto é apenas uma característica do sistema de tributação. Isso serve para o desenvolvimento. Então, monitorar ou simplesmente modificar essas políticas fiscais é um caminho para esse desenvolvimento e para a garantia de um direito mais equitativo. Inclusão de novas pessoas na força de trabalho e, principalmente, melhorias nos serviços básicos. Nós conseguimos aí garantir a equidade e garantir a cidadania e dignidade, que é a coisa mais importante da nossa Constituição, diminuindo as diferenças, reduzindo a pobreza e garantindo um país melhor para todos. Até a próxima. Tchau, tchau.